Graça e paz de Jesus, amém? Amém, amém, amém. Abre sua Bíblia, por favor, comigo. Na Epístola de Judas, vamos continuar o nosso estudo. Judas é a epístola imediatamente anterior ao Apocalipse, portanto, segundo escrito de trás para frente, né, do Novo Testamento, é o penúltimo escrito. Nós estamos numa série de reflexões à noite nessa epístola, pensando sobre a nossa temática geral, maior, que é acerca da verdade. A verdade importa. Nós já caminhamos bastante aqui nessa carta e hoje nós vamos meditar no verso de número 11. E vamos meditar na primeira parte do verso de número 11, lembrando que Judas tem como tema central o discernimento de falsos ensinos e falsos apóstolos que haviam se infiltrado na igreja nascente, a igreja ali já do primeiro século. E Judas descreve aqui, de uma forma muito gráfica, muito clara, as características desses homens, e vai chamar essas pessoas, esses falsos cristãos, esses falsos apóstolos, de dissimulados. Ele usa essa expressão. O que é uma pessoa dissimulada? É uma pessoa denorex. Ela parece, ou ela quer parecer algo que ela não é. Ela sabe que não é, mas ela quer se comportar e agir como se fosse. Muito bem, e aí Judas vai fazer essa descrição, inclusive falando coisas muito pesadas acerca desses falsos apóstolos, lembrando, por exemplo, de Sodoma e Gomorra, dizendo que esses falsos apóstolos, esses falsos mestres, esses falsos cristãos têm como característica uma vida de impureza sexual, uma vida ímpia. E aqui no verso de número 11, meus irmãos, ele mais uma vez, com a mente voltada para os modelos do Antigo Testamento, mais uma vez, ele vai dizer que esses falsos mestres, eles são dignos da misericórdia de Deus. Ele vai dizer, ai deles, ou seja, eles estão debaixo da pesada ira de Deus, porque eles, segundo Judas, eles preferiram, verso 11, seguir pelo mesmo caminho de Caim. Esses falsos mestres foram movidos pela ganância e caíram no erro de Balaão, e também foram destruídos na revolta de Corá. Então dá 3 exemplos aqui de 3 comportamentos que foram reprovados no Antigo Testamento: o comportamento de Caim, o comportamento de Balaão e o comportamento dos filhos de Corá. Para a nossa reflexão nessa noite, nós vamos pensar apenas a primeira parte, que é o caminho de Caim. O caminho de Caim. Para tanto, vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, só para a gente lembrar da história de Caim. Convido você a abrir comigo sua Bíblia em Gênesis, capítulo 4. A gente vai fazer a leitura sobre Caim. Porque é justamente essa referência que Judas tem em mente quando ele fala sobre o caminho de Caim. C.S. Lewis escreveu, naquela famosa carta dele, Carta ao Diabo, do Diabo ao seu aprendiz, já no finalzinho dessa carta, ele escreveu o seguinte: a fina flor da impiedade só pode crescer nas proximidades daquilo que é santo. Em nenhum lugar tentamos com tanto sucesso quanto nos degraus do altar.
o que o C.S. Lewis estava dizendo? Estava dizendo o seguinte, que quanto mais próximo do sagrado nós estamos, é mais provável que o nosso coração inconverso, que o nosso coração ímpio cometa profanações. Então, a fina flor da profanação, ela acontece misturada com culto. Ela acontece misturada com religião. Ela acontece misturada com o desvirtuamento da nossa relação com o culto e com a nossa relação com Deus. E essa fala do C.S. Lewis encaixa perfeitamente naquilo que Judas chama de o caminho de Caim. Então, Gênesis capítulo 4, a partir do verso 1, Moisés vai narrar o seguinte: Adão teve relações com Eva, sua mulher, ela engravidou e deu à luz ao primogênito, que é Caim, e então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. A palavra Caim significa justamente isso, adquirido da parte de Deus. Depois, o segundo filho de Eva, depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta o Senhor não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você está tão irritado? E por que essa sua cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você também será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, ou seja, o desejo do pecado. Mas é necessário que você o domine. Continuando, verso 8. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Então, estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Então o Senhor disse a Caim: onde está Abel, o seu irmão? Ele respondeu: não sei. Por acaso sou eu guardador do meu irmão? Vamos parar por aqui, irmãos? Vamos orar ao Senhor? Ore e peça ao Senhor que fale com você nessa noite. Peça ao Senhor, por meio do seu Espírito, que essa palavra possa fazer sentido, não apenas para as nossas mentes, mas, sobretudo, para que ela possa também tocar o nosso coração, que ela seja espelho, que ela seja lâmpada para nós nessa noite. Amado Senhor, nós te damos graças por essa palavra, te damos graças pela presença poderosa do teu Espírito que inspirou essas santas letras. Ó Senhor, e nós queremos te pedir que esse mesmo Espírito, nessa noite, possa nos iluminar, Senhor. Ó Deus, conceda ao pregador a graça, a sabedoria, a unção, para comunicar a tua palavra com a máxima clareza possível, Senhor. Ó Deus, mas sobretudo nós te pedimos, nos dê um coração como terra fértil, para que essa palavra não fique apenas na nossa mente, mas que ela possa cair no nosso coração, e como boa semente que é, ela possa encontrar em nós uma terra fértil, e possa produzir muitos frutos, Senhor, para a sua própria glória. Assim nós oramos, e nós oramos no nome sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Irmãos, existem muitas conjecturas, muitas suposições acerca do que Judas quis dizer com o caminho de Caim. Mas eu irei apresentar aqui algumas dessas percepções, mas talvez uma palavra
que consegue sumarizar, que consegue resumir de uma forma assim, muito clara o coração de Caim, é a palavra desprezo. Desprezo. É muito possível, irmãos, é muito possível e muito recorrente o fato de nós vivermos uma vida religiosa, uma vida com toda a cultura religiosa, uma vida com todos os hábitos religiosos, uma vida com toda uma confissão religiosa e, ao mesmo tempo, manifestarmos de forma muito profunda, para usar uma expressão aqui do nosso amigo C.S. Lewis, manifestarmos uma vida extremamente profana, uma vida extremamente iníqua no nosso culto ao Senhor. Como eu disse, essa palavra desprezo precisa estar muito aqui em tela na nossa reflexão, porque é justamente esse o caminho que Caim escolheu. Caim escolheu o caminho do desprezo. E esse caminho do desprezo, ele tem duas percepções. Ele tem duas imagens. A primeira percepção é um desprezo em relação ao próprio Deus. Caim era, a despeito de ser um homem religioso, e certamente ele foi ali ensinado por seus pais, por Adão, por Eva, a se aproximar do Senhor, porque se eles apresentam culto, é sinal de que ele foi educado a se aproximar de Deus. O texto deixa assim muito claro, e Moisés aqui é muito transparente, sobretudo no hebraico, para mostrar justamente a forma inadequada, irreverente. A gente pode usar essa palavra muito presente no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo que nos últimos dias os homens seriam irreverentes, ou seja, eles iriam se achegar diante de Deus da forma mais irreverente possível, mais destemorizada, se essa palavra existe. A palavra do Senhor nos ensina, meus irmãos, no Antigo Testamento, sobretudo aqueles que são leitores e aqueles que já estudaram Provérbios, como nós estudamos nas quartas-feiras, estudamos todo o livro de Provérbios. A palavra do Senhor em Provérbios mostra de uma forma muito clara que os filhos de Deus precisam cultivar no coração o temor do Senhor. O temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. E a palavra, a ideia do temor do Senhor é um sintagma ali no hebraico, que é uma ligação de duas palavras, temor e Senhor. Então, seria mais ou menos a tradução assim, temor Senhor, que traz uma ideia de assombro diante de Deus, traz uma ideia de que nós estamos diante daquele que é temível, que é totalmente outro, aquele que é muito maior do que nós, aquele que é muito mais poderoso do que nós. E essa ideia do temor do Senhor é uma ideia também de uma santidade consumidora de Deus. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, meus irmãos, nós precisamos ter no nosso coração esse temor do Senhor. Não é apenas um respeito, mas é um pavor. É um pavor diante de Deus. É o mesmo pavor que Isaías sentiu lá no capítulo 6, quando ele foi comissionado para o ministério. Os irmãos se lembram? Ele estava ali orando ao Senhor no ano que o rei Uzias morreu, Isaías capítulo 6, e aí ele vê o Senhor assentado no alto e sublime trono, e ele tem aquela visão, e os querubins ali, adorando ao Senhor, e com as duas asas eles voavam, com duas eles cobriam o rosto, não é assim? E aí, os querubins vão dizer o quê? Santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, né?
Toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja, os querubins, de forma reverente, eles reconheciam que eles estavam diante daquele que é sublime, daquele que é majestoso, daquele que é terrível e temível. É esse temor do Senhor que faltou no coração de Caim. Porque a palavra do Senhor diz, se você leu aí com atenção, você vai ver que Caim e Abel chegaram para cultuar a Deus. E a palavra do Senhor vai dizer o seguinte, que Abel, a palavra Abel significa aquele que é breve, brevidade, morreu breve, ele passou. Mas é muito interessante, um parênteses, né? Interessante porque Caim morreu jovem, foi assassinado pelo seu irmão, mas a palavra de Deus vai dizer que a voz de Caim ainda falava, né? Ou seja, Caim ainda estava vivo diante... Abel, eu estou falando Caim, né? Você está me confundindo, Viviane. Caim não, Abel. Isso, é porque é tanto irmão, né? Mas Abel morreu, mas a palavra do Senhor vai dizer que a voz de Abel ainda falava. A voz de Abel ainda estava viva diante de Deus. Isso é fantástico, mas Caim não. Caim era esse homem que se apresentou para Deus de qualquer forma. Abel, quando foi trazer a sua oferta, a palavra do Senhor vai dizer, se você ler na sua Bíblia, ele vai dizer que ele trouxe das primícias para o Senhor, do seu rebanho. Olha na sua Bíblia. Ou seja, ele preparou um culto para Deus. Ele se preparou para estar diante de Deus. Eu fico imaginando Abel, agora eu falei certo, Abel, que estava ali com as ovelhinhas, e aí ele vai pensar assim, amanhã eu vou cultuar o Senhor, amanhã eu vou sacrificar ao Senhor. Então, das minhas ovelhinhas, qual delas eu vou levar? Olha, aquela ali é bonitinha. Oh, não, mas ela tem uma mancha. O Senhor falou para não trazer um animal manchado. Ou aquele ali, ele é bonitinho também, mas ele não é o melhor. Ele não está tão gordinho. Ele está meio magrinho. Eu vou levar o meu melhor. Qual é o melhor do meu rebanho? Aí ele preparou a ovelhinha, a melhor do rebanho. Deve ter tomado um banho também, não é? Deve ter se arrumado, deve ter se aprontado. E se apresentou diante de Deus, falando, Senhor, eu estou diante de Ti e eu trago agora o meu melhor, porque Tu és digno, Tu és merecedor. Quem sou eu para estar na Tua presença? Eu não sou ninguém, Tu és sublime, Tu és santo, Tu és poderoso. Para usar a expressão de Davi, que darei eu ao Senhor? Não é assim que Davi vai dizer? Eu sou pobre, o rei Davi vai orar. Eu sou pobre, eu sou necessitado, eu não tenho nada. O que darei eu ao Senhor daquilo que eu já não tenho recebido da parte de Deus? Esse sentimento, irmãos, de pobreza, esse sentimento que nós nada temos de digno e de bom para apresentar diante do Senhor, é o sentimento do Espírito. Porque é a pura verdade, meus irmãos. É a pura verdade, meus irmãos. Deus não precisa do nosso louvor. Você acha que Deus vai deixar de ser Deus se nós não o glorificarmos? Será que Deus vai deixar de ser o soberano se os pregadores deixarem de pregar a sua palavra? Será que Deus precisa do nosso ajuntamento para que Ele seja santo, santo, santo? Será que Deus precisa da nossa oferta para Ele se enriquecer? Muitas vezes a gente acha isso. No nosso coração. Tem uma música do Palavra Antiga que é fantástica. A música da Palavra Antiga diz assim, que eu pensei que se eu pensar, o Senhor viria a existir por causa do meu pensar. Né? Pensei que poderia existir por causa do meu pensar. Ou seja, sou eu que quando penso em Deus, Deus existe porque eu penso sobre Ele. Aí ele vai dizer, pensei que quando eu cantasse e louvasse, aí o Senhor passaria a ser louvado e a ser grande. Aí ele vai dizer o seguinte, só que não. A música tocou antes de eu abrir a minha boca. Antes do pensamento vir à minha mente, tu já eras, tu já existias.
Ou seja, meus irmãos, Deus não precisa de nós para que Ele seja quem Ele é. Ele é sublime. Nós é que quando nos aproximamos de Deus, precisamos entender que se não fosse a graça dele, nós jamais estaríamos qualificados para estar diante dele. É com esse espírito de reverência e de gratidão que Abel trouxe o seu melhor. Mas a palavra de Deus vai dizer que esse não era o espírito de Caim, esse não era o caminho de Caim. A palavra do Senhor vai dizer que quando Caim se aproximou de Deus, ele pegou qualquer coisa da terra. Olha aí nessa Bíblia, ele diz, pegou uma oferta para o Senhor. Tipo assim, eu vou para o culto? Eu vou cultuar? Eu vou estar diante do Senhor? Eu aprendi que eu tenho que levar alguma coisa. Então, o que eu vou levar? Isso aqui serve. Isso aqui serve. Está vendo que é uma atitude do coração? O Caio Fábio tem um livro dele, que ele escreveu na década de 80, chamado Síndrome de Lúcifer. Síndrome de Lúcifer. E ele faz um comentário sobre Caim. Ele vai dizer justamente isso. Que o problema de Caim e Abel não era tanto a oferta, mas era o coração do ofertante. O problema não era tanto o culto, a forma do culto, embora isso seja também importante. Mas o que Deus visitou e sondou no coração de Caim e de Abel foi as intenções. Mais uma vez, irmãos, nós já repetimos isso, mais uma vez, Deus não se impressiona com as nossas exterioridades. Deus não se impressiona com as nossas performances. Deus não se impressiona com a estética do nosso culto. Deus não se impressiona com a nossa assiduidade à igreja. Deus não se impressiona com a quantidade de dinheiro que a gente deposita no gasofilácio. A pergunta que Deus faz para nós não é apenas aquilo que nós fazemos, mas é por que nós fazemos. O movimento do nosso coração, aquilo que está dentro de nós, as nossas motivações, é justamente essa pergunta que importa para Deus. E a motivação de Caim era apenas cumprir um rito religioso. Um rito religioso. E aqui, meus irmãos, permita-me um parêntese, nós somos muito familiarizados com essa palavra graça. Graça. Né? E essa palavra graça, muitas vezes, ela vai mudando dentro da gente, as nossas concepções. Quando a gente chega para a igreja, a gente chega todo machucado, todo destruído, a gente chega para a igreja, muitas vezes, cheio de pecado, e nós somos encontrados ali com a bondade de Deus, e nós ficamos maravilhados com a graça. E nós ficamos tão gratos ao Senhor, porque Ele nos aceitou, mesmo nós sendo indignos e pecadores. Esse é o primeiro estágio da graça. Mas acontece alguma coisa que vai mudando dentro da gente, que à medida que a gente vai ficando crente velho de igreja, e vai adquirindo aquele hábito da igreja, a graça deixa de ser maravilhosa. Aí a gente passa a não ficar mais maravilhados com a graça, mas passamos a ficar acostumados com a graça. Acostumados com a graça. Aí nós ouvimos uma mensagem como essa que eu estou tentando pregar aqui nessa noite, e eu sei disso. Eu sei porque eu também ouço pregação. Eu sei disso porque eu tenho mais de 30 anos de evangelho. E você vê o pregador falando sobre a sublime graça de Deus e que nós estamos diante de um Deus que é santo, totalmente outro. Aquela mensagem já não cai no nosso coração com esse maravilhamento mais. Ela cai num lugar comum. A gente fala assim, pensa assim, eu já sei onde essa pregação vai dar. Eu já sei o que o pastor Pedro vai falar. Eu já sei. Eu já conheço a graça. A graça já me é familiar.
Só que da familiaridade vem um terceiro estágio, que é o do desprezo. Desprezo. Primeiro a gente fica espantado com a graça, depois a gente fica familiarizado com a graça, e por fim, a gente desdenha a graça de Deus. Aquilo já não nos toca mais. A gente esquece. Tem uma amnésia, uma cegueira espiritual, demoníaca. Nós nos esquecemos de quem nós éramos e de quem Deus é. E aí a gente vem no culto com uma má vontade. A gente vem no culto, está frio, não vou, está calor, não vou. E vem arrastando porque tem um compromisso, porque eu estou escalado, porque hoje é eu que canto, e a gente desdenha a graça de Deus. Antes, quando era o momento da oferta, a gente ia com alegria, falando assim, Deus, o Senhor me deu emprego, o Senhor me deu saúde, o Senhor me deu a vida, e a gente vai ofertar com alegria. Com um coração generoso, a gente dá até o que a gente não tem, porque a gente foi impactado com essa sublime e maravilhosa graça. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas é uma forma pálida, pequena, da gente dizer para Ele, Senhor, eu te sou grato. Mas quando nós nos familiarizamos com a graça, e quando nós desprezamos a graça, a gente não vai no gasofilaço mais. Ou quando vai, a gente vai com aquela mão de tiranossauro rex, já viu? Aquele bracinho curto. A oferta custa cair, porque a gente dá com o coração querendo tirar. E deixa um parênteses aqui, irmãos, importante. Olha, deixa de boa, para usar uma expressão aqui que o Pedrinho fala. Mano, de boa. Se for para ofertar assim, não oferta não. De boa mesmo. Se for para dar dízimo e oferta por obrigação, faz um favor para você. Faz um favor para essa igreja. Não profana o culto ao Senhor. Não despreza o culto ao Senhor. Não dê com avareza no coração, não dê qualquer coisa para Deus. Deus não precisa de nós, Deus não precisa do nosso culto. A obra do Senhor vai acontecer e a pregação vai continuar, independente da nossa oferta, independente da nossa fidelidade. Quem é você para achar que você compra Deus? Quem é você para achar que você está financiando Deus? Deus não precisa de nós. Caim desprezava Deus. Ele era soberbo, dava qualquer coisa. Irmãos, e quando nós desdenhamos a graça de Deus, quando nós desprezamos a Deus, quando o nosso coração não é dominado por essa reverência santa, nós estamos diante daquele que nos comprou. Irmãos, o apóstolo Pedro vai dizer algo que é fantástico, vai dizer que nós fomos comprados. Nós somos comprados. E sabe o que isso significa? No mercado de escravos, é como se Deus estivesse ali, nós escravos, e Deus olhasse para aquele menos digno e falasse assim, eu vou comprar você, meu filho. É isso que vai dizer, vocês foram comprados por preço. Foram comprados por preço. E que preço é esse? O sangue. O sangue. Abel sabia que só podia chegar diante de Deus com sangue, porque ele derrama o sangue da ovelhinha para chegar diante de Deus. Porque ele sabia que ele foi comprado por aquele sangue. Ele já olhava para o Messias que viria, ele sabia que o culto dele, que a vida dele só seria aceita por meio do sangue que foi derramado. Nós fomos comprados por um alto preço, meus irmãos. Portanto, não despreze a graça de Deus. Portanto, não vá
pelo caminho de Caim. Esse é o primeiro aspecto desse caminho de Caim, mas há um segundo aspecto que é gêmeo com esse. Se é verdade que é possível sermos religiosos e cultuar a Deus e manifestarmos um desprezo pela santidade de Deus, é verdade também afirmar que quando nós desprezamos a Deus, quando nós desdenhamos a Deus, automaticamente nós desdenhamos e desprezamos o nosso irmão. Quando nós desprezamos o Criador, automaticamente, vem no pacote, é um combo, nós desprezamos a sua criação. Quando nós somos irreverentes diante de Deus e o desprezamos, nós também somos irreverentes e desprezamos o nosso irmão. Não é isso que aconteceu? Caim matou o seu irmão, mas antes de matar o seu irmão, algo aconteceu no coração dele, um profundo desprezo pelo seu irmão. Porque quando Deus pergunta para Caim assim, cadê o seu irmão? Onde está o seu irmão? Olha a resposta insolente de Caim. Ele vai dizer o seguinte, eu não sei. Aí ele vai responder de forma insolente para Deus, acaso sou eu responsável pelo meu irmão? Outra tradução diz, acaso sou eu tutor do meu irmão? Acaso sou eu o guardador do meu irmão? Aqui está, meus irmãos, outro aspecto do caminho de Caim. É o aspecto de que nós, ao desprezarmos Deus, nós desprezamos também o nosso irmão. O nosso irmão não é importante para nós. O Luiz pregou na Escola Bíblica Dominical do domingo passado. E ele falou uma coisa interessante sobre esse aspecto do ódio no nosso coração. Porque quando a gente pensa em ódio em relação ao nosso irmão, esse ódio assassino, a gente sempre pensa assim, né? Olha, se eu ver o irmão, eu vou partir para cima dele. Eu odeio aquele irmão. E a gente acha que é esse o ódio que nos torna assassinos. Mas não é esse o ódio de Caim. O ódio de Caim não era esse ódio, eu não gosto do meu irmão, estou irado com o meu irmão me ofendeu. Não é esse ódio. O ódio do coração de Caim para com seu irmão era o ódio do desprezo e da inveja. Para usar a aula do Luiz, é o ódio filho da indiferença. A indiferença. Irmãos, qual que é o sentimento que rivaliza com o amor? Qual o sentimento que, abrigado no nosso coração, nos torna assassinos? Não é o ódio. O Ricardo Barbosa tem um livro dele fantástico, chama Caminhos do Coração. Caminhos do Coração. Aí ele vai dizer o seguinte, que a gente acha que a antítese do amor é o ódio. Só que o ódio, ele ainda não é o fundo do poço. Ele ainda não é o caminho de Caim. Porque quando você odeia o seu irmão, é sinal que você ainda sente alguma coisa por ele. É sinal que de alguma forma ele ainda te afeta. É sinal que de alguma forma você ainda enxerga nele algo capaz de afetar você. Ele ainda é um igual, alguém com o qual você se relaciona. Mas o sentimento, segundo Ricardo Barbosa, que rivaliza com o amor é a indiferença. E o que é indiferença, irmãos? A indiferença é justamente quando aquela pessoa, ela deixa de significar qualquer coisa para você.
Aí você mata essa pessoa no coração. Porque antes o que ela falava te afetava e te magoava. Mas agora o que ela fala já não mexe mais com você. Morre no seu coração. Se ela está bem, não faz diferença. Se ela está mal, não faz diferença. Se ela falou bem de você, não faz diferença. Se ela falou mal de você, não faz diferença nenhuma. A indiferença. O caminho de Caim, portanto, é esse caminho da indiferença. Ele foi capaz de olhar para o seu irmão Abel e não sentir absolutamente nada por Abel, senão desprezo. Desprezo. E aqui, por favor, preste atenção, a gente está terminando. Uma reflexão para o nosso coração. Tem alguém na sua vida? Tem algum Abel na sua vida? Tem alguém, algum ser humano, nesse planeta azulzinho, não importa se está vivo ou se está morto, porque às vezes a gente despreza as pessoas que morreram. Tem alguém que quando você se lembra dessa pessoa, você despreza ela profundamente no seu coração? Que sobe um negócio na sua garganta? Porque às vezes, irmãos, a gente fica com aquelas bolas de ferro pesadas nos nossos pés. Quem já assistiu aqui, os irmãos, já leu aquelas revistinhas, quadrinhos dos irmãos Metralha? Eles tinham aquelas bolas de ferro no pé, não é? Ninguém lembra disso, mas está vendo? Eu falo. Quem? O Neuber lembra. Não é? Eles não ficavam presos com aquelas bolas de ferro? Não é assim? E o que é aquela bola de ferro? Ela impede que você fuja, né? Você tenta fugir, mas você está preso naquilo. Aquelas bolas de ferro. Né? E muitas vezes nós, irmãos, nós estamos presos nessas bolas de ferro. A bola de ferro do rancor, da amargura, da inveja. E quando você olha para aquela bola de ferro, você consegue até dar um nome para aquela bola. Você vê o rosto de alguém. E é verdade que toda ira, toda amargura, toda dor no nosso coração, ela tem um rosto. É óbvio que todos nós já fomos machucados, gente. É óbvio que todos nós já fomos afetados de alguma forma injusta pelo nosso irmão. Mas o que a palavra de Deus está nos dizendo aqui, meus amados, meus irmãos, é justamente isso. Cuidado para que essas feridas não façam com que você tome o caminho de Caim. Não permita que a ferida gere em você indiferença. Não permita que o seu coração fique pesado e sobrecarregado por causa da amargura. Seja livre, meu irmão. Você vai ofertar ao Senhor, você vai cultuar ao Senhor, não venha com bolas pesadas para a igreja. Não traga as suas mágoas para a igreja, coloque diante de Deus. Não fique com ódio assassino, homicida no seu coração em relação ao seu irmão. Deixa eu chover no molhado. Perdoe, 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 perdoe. Em nome de Jesus, nós somos filhos de Deus, nós não somos filhos de Caim. Portanto, perdoe, 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 perdoe. Permita que a graça de Deus liberte você. Para que o nosso culto não seja o culto de Caim.
para que Deus aceite o nosso louvor, para que Ele nos aceite a sua presença. Portanto, não tenha um coração homicida, mas tenha um coração que de fato ame o seu irmão. Ame o seu irmão. Judas vai dizer que esses falsos mestres, esses falsos apóstolos, esses falsos cristãos escolheram o caminho de Caim. Ele vai dizer, ai deles. Ai deles. Ai deles. Outro dia eu estava passando na rua e com essa lembrança eu encerro. Eu estava passando na rua e eu gosto de ler as camisetas, né, das pessoas. Eu gosto de ler tudo que eu estou passando, eu gosto de ler. Eu sou muito visual, gosto de ler. Eu lendo as camisetas e tal. E tem cada camiseta muito engraçada. Mas teve uma que me chamou a atenção. Eu passei por um camarada e estava escrito assim na camiseta dele, na frente: só Deus é capaz de me julgar. Só Deus é capaz de me julgar. Achei interessante aquela camiseta. Aí eu fiquei curioso, assim, será que tem escrito alguma coisa atrás? Essa camiseta parece que exige o complemento, porque tinha uma reticência, né? Só Deus é capaz de me julgar. Fiquei curioso com aquilo. Aí ele passou, li e tal. Aí eu parei e dei aquela virada, falei, vou ver o que está escrito atrás. E tinha alguma coisa escrita atrás. E estava escrito atrás assim: e isso deve nos dar muito medo. É verdade. Só Deus é capaz de nos julgar. Mas isso tem que botar medo no coração da gente, não tem não? Só Deus conhece o seu coração e julga você. Perfeito. Perfeito. Não permita que ninguém mais julgue você. Mas agora, o julgamento de Deus tem que colocar medo na gente, não? Foi isso que Judas falou. Ai deles. Ai deles, que desprezam a Deus. Que desprezam o caráter santo de Deus. Pecam, sem nenhum temor no coração, sem nenhuma dor na consciência, porque a cultura já ficou iníqua, a iniquidade já faz parte da vida do cristão. E por consequência desse desprezo da santidade de Deus, começando a desprezar o nosso irmão. A palavra do Senhor para nós nessa noite é: ai, ai, ai de nós, se escolhermos o caminho de Caim. Ai de nós! Ai de nós! Como igreja, se escolhermos trilhar o caminho que conduz à perdição de Caim. Que Deus tenha misericórdia e sua graça nos alcance mais uma vez nessa noite. Vamos fechar os olhos, irmãos? E vamos ao Senhor, mais uma vez em oração. Senhor, te damos graças por essa palavra. Senhor, nós somos tão imerecedores da sua graça, Senhor. Senhor, muitas vezes nós desprezamos a sua graça. No primeiro momento ficamos maravilhados com ela, depois nos acostumamos e por fim desprezamos. Nos esquecemos de quem nós éramos. Nos esquecemos de quem tu és. Nós somos sopro que passa. Tu és o fôlego eterno.
Que nessa semana, Senhor, possamos escolher não o caminho de Caim. Nessa semana, Senhor, possamos escolher o caminho da santidade, o caminho da reverência, o caminho da pureza no nosso olhar, na pureza do nosso falar, a pureza nos nossos pensamentos, no nosso corpo. Possamos escolher o caminho, Senhor, que nos coloca em relação de amor com o nosso irmão, que nos torna responsáveis pelo nosso irmão. Ó Senhor, ó Senhor, que no nosso coração o nosso irmão viva, que no nosso coração o nosso irmão seja digno, que no nosso coração o nosso irmão seja amado, seja importante para nós. Ó Senhor, nessa noite, nós somos lembrados que estamos diante de um reto juiz, aquele que sonda mentes e que sonda corações, aquele que conhece os nossos caminhos, aquele que sabe quem nós somos. E nessa noite, Senhor, derruba-nos do nosso pedestal de orgulho, de indiferença, de soberba. Arranca, Senhor, dos nossos corações, as nossas entranhas, toda a irreverência, Senhor. Quebra as nossas pernas, como bom pastor que Tu és, para que nós não nos desviemos dos Teus caminhos. Coloca-nos no caminho, Senhor, que conduz à vida. Coloca-nos no caminho que nos conduz ao nosso irmão. Colocamos diante de Ti as nossas mágoas, as nossas feridas, as nossas misérias. Tu sabes a nossa história. Mas que nessa noite elas não sejam bolas de ferro pesadas. Mas que nessa noite todas as cadeias possam cair, Senhor. Destrói cadeias, Senhor. Destrói cadeias, Senhor. A nossa cadeia mental. Destrói cadeias, Senhor. Exploda com tudo para que nós e o nosso irmão sejam livres. Sejamos livres. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Que possamos levantar mãos santas, sem animosidade, sem inveja, diante de Ti. Essa é a oração que nós Te fazemos, Pai. E assim que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e que a doce consolação que vem por meio do Teu Espírito seja com todo o Seu povo. Seu povo espalhado por toda a terra. Não apenas hoje, não só hoje, mas até o dia de Cristo Jesus. Amém. Amém, amém.